Bom dia, irmãos. Bom estarmos aqui nesta manhã meditando na palavra do Senhor. Já estudamos aí na escola bíblica dominical, já estudamos aí sobre a transformação na vida de Paulo, né, que causou uma grande diferença aí no crescimento do Evangelho. E agora vamos pensar aqui nos ensinamentos da palavra de Deus com o apóstolo Paulo, que nos ensina a viver como servo de Deus nesse tempo difícil. Eu quero ler com os irmãos aqui nesse texto da meditação desta manhã, em Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. O apóstolo Paulo aí falando à igreja de Colosso. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. E aí nós vamos pensar como servo de Deus, como viver nesse tempo difícil, né? Paulo nos ensinando aqui, mediante a palavra do nosso Deus. Verso 1 do capítulo 3 de Colossenses, diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vamos orar? Deus amado, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, agora, depois de ler a Tua palavra. E pedimos, Senhor, fale conosco nesta manhã, Senhor Deus, edifique nossas vidas, faça-nos crescer perante o Senhor, mediante a Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como viver, irmãos, em tempos difíceis? Aqui Paulo nos ensina a pensar nas coisas do alto, a pensar naquilo que o Senhor nos dá, naquilo que o Senhor tem para nós. O apóstolo Paulo aqui, no contexto dessa palavra, ele estava alertando os crentes da igreja de Colosso a praticar as doutrinas que havia ensinado. Faça aquilo que o Senhor nos orienta. Afinal, de nada adianta os cristãos declarar que defende a verdade, né, que crê na verdade, mas se não vive a verdade. Eles negavam a doutrina que eles afirmavam guardar. Então Paulo estava reforçando a igreja, não, vocês precisam ser fiel à palavra de Deus. Tito capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Era isso que Paulo estava alertando a igreja. Vocês estão falando, mas não estão fazendo. Vocês sabem o que tem que fazer, mas estão fazendo diferente. Porque naquela época, irmãos, aí é bom entender o contexto, naquela época um adorador poderia se prostrar diante de um ídolo, colocar uma oferta sobre o altar e voltar a ter a sua vida habitual de pecado. Era assim que eles viviam naquela época com as religiões que existiam. Ou seja, a crença de um indivíduo não tinha qualquer relação direta com o seu comportamento. Ninguém considerava isso naquela época, mas o servo de Deus é diferente. Paulo estava dizendo que o cristianismo não é assim não. Seguir a Cristo não é assim. A fé cristã introduz um conceito inteiramente novo naquela época e até hoje, não é? Nossas confissões são totalmente ligadas ao nosso comportamento. Se eu digo que sou de Cristo, eu devo andar como Ele andou. Se eu digo que eu sirvo a Cristo, eu devo obedecer em todas as coisas. Afinal, crer em Cristo significa estar unido a Ele. E se participamos de sua vida, devemos seguir o seu exemplo. Jesus não pode viver em uma pessoa, através do seu Espírito, e permitir que aquela pessoa cometa pecado. Ou seja, nós que cremos no Senhor, o pecado não faz mais parte da nossa vida, não queremos mais pecar. Por isso os ensinamentos do Senhor para vivermos nesse tempo difícil. O homem moderno de hoje, né, ele quer realmente conquistar as coisas. Ele busca as coisas para conquistar. Ele não sabe nem se vai ter tempo de desfrutar. Hoje, nesse tempo difícil, as pessoas estão pensando nisso. Pensando no que é a vida dele. Se de repente ele não conseguir, sabe, desfrutar daquilo que ele já tem. O Steve Jobs disse que, em uma das suas palavras, dizendo: o que adianta eu ter o melhor carro, ter o melhor motorista, né? Se na verdade eu ficar doente, ou como estava na época, né? E não posso andar com o carro. Nada adianta. Então o homem hoje precisa realmente pensar na sua vida e olhar para a palavra de Deus. Paulo nos ensina aqui como deve viver o servo de Deus.
Como devemos viver, irmãos? Hoje, nesse tempo difícil. Para muitos a ideia de ser cidadão do céu, como diz aí a palavra, aí apesar de continuar na terra, como nós estamos, não somos daqui, mas continuamos aqui. É equivalente, irmãos, a dizer que nós temos uma mansão em um bairro de um alto padrão. O ser humano tem a dificuldade de assimilar que é cidadão do céu. Até porque ele nunca entrou no céu. Ele nunca foi no céu. E é por isso que Paulo vem alertando aqui, sabe, a igreja de Colosso, nós vamos vendo hoje. Pense nas coisas do alto. É por isso que o Senhor nos orienta a ver pela fé. À medida que aprendemos a colocar a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, aos poucos vamos ficando mais próximo, sabe, daquilo que Deus tem para nós. E fica mais evidente que esse mundo nada mais é do que um campo de treinamento para a nossa vida, para a eternidade. Estamos aqui, irmãos, como servos de Deus, esperando o que Deus preparou para nós. Por isso estamos treinando, vendo a dificuldade, vendo os problemas. Hoje a pandemia, o medo das pessoas, para onde vou, como vou, sabe? Nós estamos treinando. O soldado, a gente sabe que ele treina para uma guerra, uma eventual guerra. Né? O atleta vai treinar para uma eventual competição. Já o piloto treina para pilotar o seu avião. E o servo de Deus, ele treina para viver eternamente na presença do Senhor. Ele treina para realmente gozar daquilo que Deus preparou para ele. Esse é o nosso treinamento. Crer é confiar no Senhor, é esperar somente no Senhor. A nossa vida pertence a Ele. O amanhã pertence ao Senhor. É só com este olhar, irmãos, iluminados pela verdade, que é a palavra de Deus, que conseguimos ter esse vislumbre, sabe, do reino celestial. Pensar nas coisas do alto. Do alto. Então a ideia de que não fazemos parte desse mundo passa a ser muito mais fácil de ser assimilada pela nossa vida. Quando pensamos nas coisas do alto. Somos forasteiros aqui. Quando entendemos que vivemos por Cristo e para Cristo começamos a olhar para a vida com o olhar de Deus. Senhor, eu sei que a minha vida pertence ao Senhor. Eu sei que um dia eu estarei contigo, então nada, Senhor, mas absolutamente nada nessa vida vai tirar, sabe, a minha fé, vai me colocar medo, porque eu creio, eu confio no Senhor. Ao fazer isso, nossas mentes são transformadas e as decisões que tomamos se alinham melhor com a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade, irmãos. O ser humano hoje não conhece a vontade de Deus. Ele está desesperado com a sua vida, ele tem medo de morrer, porque ele não sabe para onde vai. Nós que somos servos de Deus, não temos o medo da morte, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Claro que nós cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa saúde, porque nós sabemos que é isso que o Senhor nos orienta. Mas nós sabemos que acima de tudo isso, a nossa vida pertence ao nosso Deus. Como servo de Deus nesse treinamento de vida, devemos resistir àquele que quer a nossa reprovação, que é o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Satanás aborrece a imagem de Deus no ser humano. E o ser humano, sabe, quando ele realmente cai na cilada de Satanás, ele não acredita que ele tem uma vida eterna com Deus, ele não acredita que tem um lar celestial preparado para ele. E acaba pensando nesse mundo aqui, pensando nessa terra aqui, nas coisas daqui. Satanás odeia a felicidade eterna. Por isso, ele quer tirar esse pensamento do homem. Ele sabe que o homem foi destinado para lá. E Satanás foi condenado, ele não tem mais condição. Por isso que buscamos as coisas do céu. Ou seja, buscamos a vontade de Deus. É o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, é o que ele ensinava para a igreja de Colosso. Deixa isso de lado, busque ao Senhor, olhe para o Senhor, que aí vai ficar. Porque Satanás trabalha na vontade do homem. Ele sabe que a natureza do homem é carnal e produz aquilo que não agrada ao Senhor. A carne produz aquilo que não é do alto. Gálatas 5, versículo 17 vai dizer: a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Então precisamos realmente olhar para o que o Senhor nos orienta. Deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida, a nossa mente, nosso coração. A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Precisamos refletir nisso, sabe? Colocando a nossa vida diante do Senhor. É seguir, irmãos, no tempo de hoje, nesse tempo difícil, nesse tempo que quer deixar o homem sem fé, sem esperança. É crer, é confiar, é seguir o caminho do céu. É obedecer sempre a Deus. É pedindo a Ele graça, sabedoria, discernimento para fazer aquilo que agrada a Ele. Crer, confiar no Senhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo que neste treinamento de vida nós precisamos ser um obreiro aprovado, que não se envergonha, que maneja bem a palavra da verdade, que crê no Senhor, sabe naquilo que Ele faz, e não ser influenciado por ninguém desse mundo, e por nada desse mundo, e por coisa nenhuma desse mundo, porque nós pensamos nas coisas do alto. Nós pensamos no lar celestial, na eternidade que teremos com o nosso Deus. É lembrar que Jesus, Ele também foi tentado na sua humanidade, mas Jesus não pecou. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós, em 2 Coríntios 5, versículo 21. Irmãos, vamos, assim como o Senhor transformou a vida de Paulo que estudamos, o Senhor transformou a nossa. E assim como Paulo ensina, vamos aplicar a nossa vida e ensinar aos outros. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio no lar celestial que o Senhor preparou para mim. Eu creio que a minha morada no céu ela é eterna. Então eu não tenho medo desse tempo difícil. Eu não tenho medo dessa pandemia, eu não tenho medo desse vírus. Eu vou fazer o que tenho que fazer, mas crendo no Senhor, confiando no Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas incluem a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Estamos hoje em nossas casas, glorificando e adorando a Deus em tudo, em todas as coisas. O tempo hoje é muito difícil, irmãos. Eu compartilhei com os irmãos, estive agora no sepultamento do irmão Marcos, e vendo lá a sua esposa a 20 metros do caixão lacrado, fechado, ninguém podendo chegar perto. Aqueles homens que trabalham lá com roupas, sabe, toda paramentada, os coveiros ali, tudo com medo, não podia tocar no caixão, nem tocar no caixão. Tempo muito difícil. Mas tempo que nós cremos que a nossa vida pertence ao Senhor. Que nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus, a vontade dEle que é soberana. Possamos viver isso. Possamos realmente aplicar nossa vida, cumprir esse chamado de viver uma vida de servo fiel a Deus nesse tempo difícil. É isso que o Senhor espera de nós. Que Deus assim nos abençoe. Enriqueça a nossa vida de fé e de esperança, certeza da vitória, irmão, que é da igreja do Senhor. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus, né? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor nesta manhã e já pronto para nos encontrarmos no culto da noite às 19h30. Vamos orar? Deus amado, eu te louvo, eu te agradeço, eu glorifico, Senhor Deus, ao Senhor nesta manhã. Te pedindo graça, sabedoria, força, entendimento para que possamos, como igreja do Senhor, realmente viver nesse tempo agradando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Ó Deus, assim como Paulo nos ensina, pensando nas coisas do alto, nas promessas do Senhor sobre nossas vidas, sobre a vida da sua igreja, Deus. Pedimos, rogando as bênçãos do Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que a comunhão, as consolações, o discernimento, que o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós aqui presente, Senhor, sobre a tua igreja hoje, cada um em sua casa, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.